Já me chamaram de louco por acreditar que é possível enriquecer rápido. Mas o que poucos entendem é que rapidez não tem a ver com sorte, tem a ver com clareza. Não precisei esperar décadas para ver os primeiros milhões. Bastou aplicar 7 princípios que ninguém ensina nas escolas, mas que estão presentes em todas as grandes fortunas. A maioria prefere complicar. Eu sempre preferi simplificar. Durante anos, me disseram que a riqueza era uma maratona. Eu nunca acreditei nisso, porque vi gente enriquecer em meses, enquanto outros empobreciam em décadas. A diferença não está no tempo, está na forma de usar o tempo. Enquanto alguns se afogam em tarefas inúteis, outros constroem impérios com silêncio, paciência e método. E foi exatamente esse método que segui, mesmo quando todos duvidavam. Nunca precisei trabalhar 16 horas por dia. Precisei trabalhar do jeito certo. O problema é que a maioria ainda está presa à ideia de que esforço bruto garante liberdade. Eu vi de perto. Não garante. O que garante é saber o que cortar, onde investir, com quem andar, o que evitar e, principalmente, o que repetir. São 7 passos. E se alguém tivesse me mostrado isso quando eu tinha 20 anos, teria economizado muito mais do que tempo. Teria economizado vida. Essas ideias não são populares. Elas incomodam quem ainda está preso no velho sistema. Mas são exatamente elas que libertam. Não fui o mais inteligente nem o mais rápido. Fui o mais estratégico. Sempre fui obcecado por retorno. Não só o financeiro, mas o retorno do tempo, da energia e do dinheiro investido. Desde muito jovem, me recusei a gastar com aquilo que não me levava a lugar algum. Enquanto os garotos da minha idade estavam trocando moedas por doces, eu estava comprando minhas primeiras ações. Não porque fosse um gênio, mas porque aprendi cedo que cada centavo tem o poder de multiplicar-se bem posicionado. Nunca precisei de luxo para provar que tinha dinheiro. Comprei minha casa em 1958 e continuo nela até hoje. Não é apego, é estratégia. Não sou contra conforto, sou contra desperdício. Sempre achei curioso como as pessoas gastam com coisas que não usam e depois reclamam que não sobra nada para investir. A verdade é que o problema não está na falta de dinheiro, está na falta de clareza sobre o que realmente importa. Gastos invisíveis sempre foram os mais perigosos. Aquela assinatura esquecida, o jantar caro que vira rotina, o presente comprado por impulso. São essas pequenas decisões que corroem fortunas inteiras ao longo dos anos. Nunca confiei no acaso. Sempre soube exatamente para onde cada dólar ia. E se ele não voltava maior, era porque eu havia cometido um erro. Com dinheiro, aprendi que ou se tem disciplina, ou se tem arrependimento. Já vi executivos ganhando 7 dígitos entrarem em colapso porque não conseguiam segurar nada. Ganhar muito nunca foi sinônimo de ficar rico. Sempre acreditei que o verdadeiro jogo começa quando se aprende a dizer não. Não ao supérfluo, não ao impulso, não ao status. Nunca precisei de um carro novo a cada ano para me sentir bem. Meu prazer sempre foi ver meus investimentos crescendo enquanto meus gastos encolhiam. O que me fascinava não era o dinheiro em si, mas a liberdade que ele comprava. E a liberdade nunca esteve em gastar, sempre esteve em escolher. Escolher onde colocar, onde cortar, onde reinvestir. E, principalmente, escolher como criar algo que me pagasse até enquanto eu dormia. Eu sempre soube que depender apenas do meu esforço físico seria limitar meu potencial. O tempo é finito, minhas horas são contadas. E desde cedo, isso me incomodava. Queria encontrar uma forma de ganhar mesmo quando não estivesse presente. Quando entendi que o dinheiro podia trabalhar por mim, passei a tratá-lo como um funcionário.
E como qualquer bom patrão, comecei a escalar minha equipe de capital o quanto antes. Foi por isso que me apaixonei pelo mercado de ações. Enquanto meus colegas estavam ocupados vendendo seu tempo, eu estava comprando negócios. Empresas que funcionavam com ou sem minha presença. Renda automática não é mágica, é matemática. São dividendos pingando todo mês, royalties fluindo sem esforço, aluguéis entrando em silêncio. A beleza está justamente aí. Construir algo que funcione no piloto automático, mas que exija inteligência estratégica na largada. Sempre olhei para cada dólar como uma semente. E como todo bom agricultor, eu queria ver uma colheita consistente e previsível. Comprei ações da Coca-Cola, da American Express, da Apple, não por modismo, mas porque entendi que eram máquinas de geração de caixa. Elas me pagam até hoje, todos os dias, enquanto estou lendo, dormindo ou tomando meu refrigerante favorito, que, aliás, também me paga dividendos. O erro mais comum que vejo é gente adiando esse processo, esperando ganhar mais, esperando sobrar, esperando o momento certo. Nunca existe momento certo. Existe o agora. A renda automática não se constrói do dia para a noite, mas começa no primeiro passo. Um investimento pequeno, uma ideia digital, um imóvel alugado. O importante é começar a construir esse fluxo que não depende da força, mas da estrutura. A sensação de receber sem vender horas é libertadora. É quando se percebe que a riqueza não está em trabalhar mais, mas em estruturar melhor. E quando isso acontece, tudo muda. Porque aí sim o tempo começa a trabalhar para mim. E é aí que entra a mágica de investir 10% de tudo que eu ganho. Durante anos, as pessoas me perguntaram qual foi o investimento mais rentável da minha vida. Esperam ouvir nomes de ações ou fusões bilionárias. Mas a resposta sempre foi a mesma. O melhor investimento que já fiz foi em mim. E para mim, isso nunca foi metáfora. Reservei religiosamente uma parte de tudo que ganhava para aprender mais, pensar melhor, decidir com mais clareza. A mente é um ativo que valoriza com o tempo, se for alimentada da forma certa. Foi por isso que fiz o curso de Dale Carnegie. Eu era tímido, retraído, tinha medo de falar em público. Aquele curso me custou pouco, mas mudou tudo. Me deu segurança para liderar, clareza para comunicar, presença para negociar. A transformação foi tão poderosa que até hoje o certificado está pendurado na parede do meu escritório. Não porque ele impressiona alguém, mas porque me lembra que sem aquele passo, eu talvez tivesse ficado no meio do caminho. Nunca tive pena de gastar com livros. Li centenas. Biografias, relatórios, economia, filosofia. Quando você consome ideias de qualidade, sua mente começa a funcionar como uma central de inteligência. Começa a conectar pontos, antecipar cenários, enxergar oportunidades onde outros só veem risco. E é isso que separa quem joga o jogo de quem assiste da arquibancada. Quanto mais se aprende, menos se erra. Conhecimento tem juros compostos. Quanto mais cedo você planta, mais cedo começa a colher. Enquanto muitos esperam ganhar mais para aprender mais, eu fazia o contrário. Aprendia mais para ganhar mais. Gente pobre de mentalidade acredita que estudar é gasto. Gente rica entende que estudar é lucro adiantado. Não precisa ser uma faculdade cara. Pode ser um curso de oratória, um livro sobre negócios, um podcast sobre finanças. A questão não é o valor, é o hábito. Cada centavo que investi em mim voltou multiplicado. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei. E quando a mente muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, a vida segue no mesmo ritmo. Foi assim que parei de buscar aprovação e comecei, finalmente, a buscar resultado.
Eu nunca precisei que alguém dissesse que eu estava certo para continuar no caminho. Se tivesse esperado aplauso, teria desistido na primeira década. Quando comprei ações da Berkshire Hathaway, ninguém achava que aquilo fazia sentido. Era uma indústria têxtil em decadência. Mas eu via mais do que os outros. Não me importava com o que pensavam. Me importava com os números. E com os resultados que um dia aquilo poderia me entregar. Já vi muita gente brilhante se sabotando por medo do julgamento alheio. Gente que deixa de empreender porque a família não apoia. Gente que evita investir porque os amigos acham arriscado. Gente que quer agradar mais do que prosperar. A maioria das decisões certas que tomei pareceram absurdas no início. Mas eu aprendi a escutar uma voz, a minha. E quando essa voz está bem fundamentada, ela vale mais que 1000 palmas vazias. O problema é que a aprovação é viciante. Quando você depende dela, vive numa prisão invisível. Passa a trabalhar para parecer bem, não para ser eficiente. Compra o carro errado, entra no curso errado, segue a carreira errada. Tudo para receber um parabéns que não paga nenhuma conta. Eu nunca tive esse problema. Meu foco era outro. Queria que os números falassem por mim. E com o tempo, eles falaram. Mais alto do que qualquer elogio. Resultado não se discute. Quando o dinheiro começa a entrar, quando os ativos começam a crescer, quando a liberdade se aproxima, ninguém mais questiona suas escolhas. O engraçado é que depois que dá certo, todo mundo vira especialista. Mas até lá, é preciso coragem. Coragem para parecer estranho, diferente, até arrogante. Porque às vezes buscar resultado exige contrariar a maioria. Não dá para construir riqueza tentando agradar quem não entende de dinheiro. Foi quando entendi isso que comecei a jogar outro jogo. O jogo de quem está mais preocupado com crescimento do que com curtida. Foi aí que me tornei obcecado por uma coisa só. Aprender a ganhar dinheiro até enquanto eu dormia. Nunca acreditei que trabalhar duro fosse suficiente. Vi homens fortes morrerem pobres. Vi gente honesta e esforçada se aposentar com medo de faltar. O esforço físico tem seu valor, mas ele tem limite. O tempo é limitado. O corpo cansa. O relógio não para. Por isso, desde cedo comecei a estudar formas de continuar ganhando, mesmo quando estivesse deitado, lendo ou viajando. A riqueza real começa quando o dinheiro trabalha mais do que você. Foi quando descobri o poder dos juros compostos que tudo mudou. Aquilo não era só matemática, era mágica disfarçada. Comprei ações que me pagavam dividendos trimestrais. Investi em empresas que não precisavam da minha supervisão diária. Encontrei negócios que se multiplicavam com o tempo, com gente competente tocando o operacional. Enquanto dormia, a máquina continuava girando. E eu acordava mais rico, todos os dias. Tem gente que ainda acha que isso é sorte, que riqueza assim é privilégio. Mas o que poucos entendem é que existe uma estrutura por trás. Não se trata de trabalhar menos. Se trata de construir sistemas que trabalhem por você. É por isso que valorizo tanto a leitura, a análise e a paciência. Cada ativo que comprei foi pensado como uma engrenagem. Quando todas se encaixam, a liberdade aparece sem aviso prévio. Hoje, recebo milhões em dividendos, sem precisar mover um dedo. Não porque abandonei o trabalho, mas porque coloquei o dinheiro certo no lugar certo, na hora certa. Isso não se aprende da noite para o dia, mas começa com um simples passo. Entender que vender tempo é a forma mais cara de sobreviver e que existem maneiras mais inteligentes de crescer, sem se esgotar. Quando você aprende a ganhar dormindo, começa a pensar diferente. Começa a valorizar o tempo livre, a clareza mental,
a paz de espírito e, principalmente, começa a perceber que o verdadeiro luxo é ter tempo. E que isso só é possível quando se aprende a multiplicar esse tempo, delegando o que é repetitivo. Demorei a entender, mas quando entendi, nunca mais voltei atrás. Meu tempo vale mais do que qualquer tarefa que possa ser feita por outra pessoa. No começo, eu fazia tudo. Lia relatórios, escrevia cartas, organizava papéis, respondia correspondências, até perceber que o meu foco precisava estar no que só eu podia decidir, e o resto eu deveria delegar. Não se trata de preguiça, se trata de visão. A riqueza está nos minutos bem usados. A Berkshire Hathaway não cresceu porque eu sou um gênio multifuncional. Ela cresceu porque eu escolhi estar cercado de pessoas melhores do que eu em diversas áreas. Enquanto um cuida da logística, outro analisa riscos, outro lida com operações, eu fico com o que mais importa: decisões de longo prazo. E isso só é possível quando se aprende a soltar as rédeas do que é repetitivo e confiar em quem tem competência para fazer. Muita gente tem medo de delegar porque quer controle. Mas o controle absoluto custa caro, custa crescimento. Quem está sempre ocupado apagando incêndio nunca constrói um império. Sempre preferi estar livre para pensar, observar, analisar. Um dia de raciocínio livre vale mais do que uma semana de tarefas rotineiras. Por isso, transformei meu tempo em ativo estratégico. E todo o resto eu transformei em processo replicável. Nunca me preocupei em saber todos os detalhes do operacional. Meu foco era entender os fundamentos, montar boas equipes e criar sistemas. Quando você cria um sistema que funciona sem você, começa a viver num nível diferente. Você para de correr atrás de dinheiro, e o dinheiro começa a correr atrás de você. É assim que se sai do papel de executor e se assume o papel de estrategista. E foi exatamente com essa mentalidade que construí tudo o que tenho. Delegando, sistematizando, observando. E agora, olhando para trás, vejo que foram esses pequenos ajustes, que poucos fazem, que permitiram resultados tão fora do comum em tão pouco tempo.